Quando vem a palavra homem na nossa mente, provavelmente a primeira coisa que vem seria uma visão de gênero, o gênero masculino, a representação do gênero masculino. Mas isso é muito pouco para falar de verdade a respeito de um homem descrito pela Bíblia. Quando Davi está morrendo, ele dá duas direções a Salomão: tema a Deus em primeiro lugar, e segundo, seja homem, faça o que for preciso, faça o que for preciso para criar seus filhos, para ser um bom pai, faça o que for preciso para sustentar sua casa, sua família, faça o que for preciso. Um homem de verdade, ele faz o que é preciso para aquele momento, dentro, obviamente, de seus valores, de seus princípios que não podem ser quebrados nem rompidos. Mas o tema da minha mensagem hoje para todos nós é: tenha força para enfrentar o dia mais importante da sua vida. E que dia é esse? O dia de hoje. Enfrentar os desafios do dia, aquilo que precisa ser feito hoje, agora, no presente, neste momento. Nós vamos olhar para dois textos e depois eu quero fazer uma reflexão a respeito de um homem. Mas os dois primeiros falam da importância do hoje. Mas os dois versículos que eu quero usar é Mateus 6,34, e ele diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é um texto que nos expõe a encarar de frente, com todas as nossas forças, o dia de hoje e os desafios que ele traz consigo. O desafio para manter a minha situação econômica, o desafio que ele traz para manter o meu relacionamento com Deus, o desafio que ele traz para que eu consiga manter a ordem da minha casa e o relacionamento para com os meus filhos, os desafios para com os meus negócios, os desafios para lutar contra desejos e vontades, muitas vezes que não são pecados, mas que para nós foram, certo, limitadas ou cerceadas, como por exemplo, você não pode comer doce por causa de um problema, não pode comer uma gordura por causa de outro problema, ou seja, você tem limitações. E qual é a forma de vencer isso? É vencer isso dia a dia, enfrentando todos os dias. A Bíblia é bem clara nesse texto, certo? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque para você encontrar com o seu amanhã, primeiro você vai ter que vencer o seu hoje. Então basta a cada dia o seu mal. Evite deixar o mal de hoje sem resolver, porque inevitavelmente ele vai acumular, ele vai ficar guardado para o de amanhã. É importante fecharmos o dia com uma oração, com uma meditação, mas principalmente fechar o dia com a sensação de cumprir aquilo que precisava ou que precisa ser feito. Segundo texto, é a história de um homem que acredita ter um amanhã, mas não tem. Lucas 12, verso 20. Este foi um homem que foi muito bem sucedido no seu hoje, ou na somatória dos dias presentes. Ele enriqueceu, prosperou, cresceu, avançou. Porém, ele está achando que tem tempo para descansar. Ao invés de ter dado descanso durante todos os dias de sua vida, não. Ele dedicou todos os seus dias ao trabalho ferrenho, à atenção em nível máximo para todos os seus problemas, e nunca pensou em descanso, nunca pensou em lazer, nunca pensou em cuidar da esposa, em brincar com os filhos. Ele nunca pensou em nada disso, porque havia algo mais importante, certo? Era hora de ganhar dinheiro. Isso fica para depois. O que ele não sabia é que para ele não haveria depois. Lucas capítulo 12, verso 20, diz assim:
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? O dia de hoje, com certeza, é o mais importante de nossas vidas. E mais importante do que viver o hoje, é dividir este hoje, onde nós vamos cuidar um pouco de nossas questões espirituais, de nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Hoje, nós vamos precisar tirar um espaço para ter um convívio com nossa casa, com a nossa família. Hoje, nós vamos precisar nos preocupar, sim, com nossas questões econômicas, financeiras. Tudo isso nós precisamos fazer. Nós precisamos dar descanso ao nosso corpo nessas 24 horas. Parece muita coisa para fazer em pouco tempo, mas se não fizermos isso, talvez nós não tenhamos a oportunidade de cuidar da nossa esposa amanhã, de dar um abraço nos nossos filhos amanhã, porque talvez não exista amanhã para nenhum de nós. O nosso último dia pode perfeitamente ter sido hoje, e amanhã chegar a notícia que um de nós partiu. Então, tenha força e fé para enfrentar o dia mais importante de sua vida, o hoje. E todas as vezes que o hoje chegar, Ele vai te dar a oportunidade de viver e fazer, porque ninguém faz nada amanhã. Amanhã você não compra, amanhã você não vende, amanhã você não visita, porque isso aqui não é de volta para o futuro. Tudo que você faz hoje, certo? Amanhã eu vou comprar, você não vai comprar, porque quando o amanhã chegar, ele vai receber o adjetivo de hoje. Então eu quero refletir com vocês sobre a história deste homem, e não apenas ele, mas o ambiente que ele encontrou estava recheado de homens que faziam a diferença. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 ao 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias, punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e a louvar a Deus. E conheceram, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto, volta no verso 1, é a capacidade que Pedro e João conseguem manter para continuar andando juntos. Dificilmente pessoas que vivenciaram o que eles vivenciaram juntos seriam capazes de se manter juntos depois de tantas divergências. Separei algumas. João e Tiago haviam pedido a Jesus para se assentar num lugar especial, na frente de todos os discípulos. Jesus teve que reuni-los para desfazer uma confusão. A imagem de Pedro poderia ter ficado bem desgastada com a negação. Dificilmente João, que se considerava o discípulo mais amado, gostaria de continuar andando com alguém que na verdade negou seu amigo, seu mestre. Então imagina que tipo de sentimento João poderia ter por Pedro.
Vamos imaginar agora a audácia de João de escrever em seu livro e se considerar o discípulo cujo qual Jesus mais amava. Em que posição poderia ficar Pedro? Eles tinham tudo. Jesus morava na casa de Pedro, mas era com João que ele compartilhava as informações mais íntimas. Pedro pediu para andar sobre as águas em Mateus 14. Se observarmos o convívio, nós vamos notar que seria muito difícil, depois da partida de Jesus, ver estes homens conseguindo andar juntos, continuar somando e fazendo as coisas. E por que é que eles sobem juntos? A oração das 3 horas da tarde, da hora nona, exatamente o momento cujo qual Jesus morreu. Muitas pessoas se perguntam o que é que esses 2 homens estão fazendo neste ambiente. E mais, juntos. A primeira coisa que nós vamos ver é que o que esses indivíduos vão fazer não é à toa. Eles são homens fortes, capazes de conviver com pessoas diferentes, capazes de viver com pessoas que se comportam, que pensam a respeito de si coisas diferentes, pessoas audaciosas, como Pedro. Se você observar, era para que eles, assim que Jesus morreu, cada um fosse para o seu lado. Mas não. Homens de verdade sabiam que eram fortes em áreas cujas quais o outro era fraco. Sabia que juntos, apesar de todas as diferenças, e é isso. Pare de querer conviver com pessoas iguais. Pare de querer estabelecer sobre as pessoas, certo? O seu padrão. Aprenda a romper os desafios, a trabalhar em equipe, a viver com pessoas diferentes que têm a sua opinião, que são pessoas fortes, que vão se posicionar. Pedro e João estão indo 3 horas da tarde, mas o verso 2 também diz algo interessante. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo. Todos os dias. Eu gosto dessa expressão. Primeiro nós vamos ver que esse paralítico, ele é alguém que tem alguém. Ele é alguém que sozinho não conseguiria chegar ali. Então todos os dias, eu não sei se as mesmas pessoas, eu não sei se pessoas fazendo revezamento, eu não sei. Eu sei que ele tinha gente que dedicava seu tempo a pegá-lo em casa e colocar na porta do templo. Quando? Todos os dias. Por quê? Porque ele precisava vencer dia após dia. Amanhã amanhece, você vai para o trabalho, você vai enfrentar os desafios do trânsito, os desafios dos problemas, certo? Cotidiano, os desafios de problemas cujos quais você não estava esperando, mas eles apareceram. E o que você tem que fazer? Aprender a vencê-lo. Quando? Todos os dias. Você nunca vai enfrentar o amanhã se não sobreviver ao hoje. É uma situação difícil, e nesse texto nós vemos algumas coisas especiais. Primeiro, era um homem, repita comigo, um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. O que isso determina? Determina o tempo. Ele é uma criança? Ele é um adolescente? Ele é um jovem? Ele é um homem. Isso diz o tempo. Se avaliarmos isso no contexto bíblico, este homem tem de 30 para mais. Ou seja, tem muito tempo que este cara olha para baixo, e a cada dia que passa, as chances são menores. Mas ele não quer saber de chance. Ele quer saber de sobreviver, de enfrentar. É isso. O que ele precisa é vencer o hoje. E como é que ele vence o hoje? Conseguindo levar do hoje recursos para a sua sobrevivência. É só isso. Dia após dia. É isso.
ele tem alguém que o leva, tá certo? Porque é que ele nasceu com problemas. Ah, você quer saber? Pois é. Essa é uma resposta que ela não vai ser concedida. Por que é? Porque justamente você enfrenta um câncer, porque justamente você enfrentou um divórcio, porque justamente você tem um problema com seu filho, o seu filho é especial. Por quê? Porque justamente a sua empresa faliu, porque justamente seu filho está com esse problema. Por quê? Não interessa por quê. O que você precisa entender é o seguinte: você precisa vencer isso. E para vencer isso você vai ter que lutar todos os dias e pronto, certo? Todos os dias você vai ter que levantar para matar o leão, para matar o urso, para vencer o gigante, para vencer os desafios. Por quê? Porque se você não lutar, ele vai dominar você. Ele nasceu com problemas. Todos os dias ele enfrenta as suas limitações. Simples. Você não imagina o quão desafiador é para um cara desse ir ao banheiro. Você não tem noção. Você não sabe, né? O quão desafiador é tomar um copo d'água. Não. Às vezes nós não temos a sobriedade de olhar para ver as restrições que outras pessoas têm acerca de algumas coisas que nós fazemos com tanta facilidade. Todos os dias esse cara enfrenta as limitações dele. Por quê? Eu não sei. Até nós vamos ter uma explicaçãozinha à frente, mas essa não serve para todos, ok? Mas por último, eu não sei se você notou o qual todos os dias punham a porta do templo. Todos os dias ele vai para a porta, mas ele nunca pôde entrar. Na cultura cuja qual ele está inserido, certo? Apesar de Levítico falar apenas da estrutura sacerdotal, mas alguém que era paralítico ou que havia nascido daquela forma, com um problema, ele não podia entrar para a adoração. Esse indivíduo é um indivíduo que está sempre à porta, mas sempre do lado de fora. Ele não pode entrar. Então ele fica na porta do lado de fora. O que acontece lá dentro, ele só escuta. O que acontece lá dentro, ele não pode ver. Se quiser entrar, ele não pode. Ele está sempre na porta, porém do lado de fora. Mas é isso que a vida reservou para ele. Pelo menos nesses dias. É desse jeito. A minha proposta hoje é falar não apenas para homens, mas pela postura da seriedade, né? Não numa visão de gênero, mas de responsabilidade. Enfrente todos os dias. Pastor Jeremias Pereira diz algo extraordinário: viva, certo, todos os seus dias como se fosse o último. Uma hora você acerta, uma hora vai dar. Lá está ele, a porta pedindo esmola. É a realidade dele, pronto, se é agradável, se não é, é isso aí. Ele tem que enfrentar todas as limitações, mas fazer o quê? Ele precisa sobreviver ao hoje, senão não tem amanhã. Verso 3, põe para mim. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Preste atenção, porque nem sempre dá para ver tudo. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos fala da chegada, do batismo do Espírito Santo no cenáculo. Quando Pedro e João estão chegando perto da porta do templo, está lá o paralítico, sentado pedindo esmola. É verdade. Porém ele não consegue ver tudo. Ele vê apenas a Pedro e João. E parece que ele não sabe quem são os dois. Ele não conhece a história e nem sabe que Pedro e João andou com Jesus. O que ele está vendo são dois homens entrando no templo. E ele vai pedir a esses homens
o que ele costuma receber das demais pessoas. Ok? O que eu quero? Eu quero um dinheiro, eu quero uma grana, eu quero algo que se transforme em recurso para que eu possa levar para viver meu dia, para comprar minha comida, certo? Para ajudar de alguma forma na casa cuja qual eu moro. Eu não sei se as pessoas que o levavam todos os dias cobravam dele alguma coisa para conduzi-lo. Eu sei que ele precisava de dinheiro, então ele está ali em busca de uma esmola. Mas todas as vezes que você está atrás de uma esmola, fique atento, porque uma oportunidade de você nunca mais depender de uma esmola pode surgir. É isso que está acontecendo aqui. O texto diz: o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Sabe por que ele está pedindo uma esmola? Porque ele só consegue ver dois. Ele só consegue ver Pedro e João. O que eles não sabem, ou que ele não sabe, é que com Pedro e João tem mais alguém que eles receberam no capítulo 2. Com Pedro e João está o Espírito Santo. Com Pedro e João está o poder que pode dar a ele o que ele nem imagina. Aliás, ele não saiu de casa para buscar isso. Ele saiu de casa para buscar uma esmola. Até porque aquele que fazia milagres já morreu. Então ele está ali esperando apenas, certo, uma esmola. Olha só o verso seguinte, para nós adiantarmos. Vai para o 6, do 3 para o 6, para adiantar. Disse Pedro, o que ele disse? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, nem isso aí. Por quê? Porque dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é muito importante, responde por muitas coisas. Mas eu fico imaginando, eu não sei se você notou, mas quando... Volta no 4, para me dar o contexto. 4 e 5, e aí a gente volta no 6. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse o quê? Disse o quê? Preste atenção. Ele olha Pedro e João que vem entrando, sim ou não? E ele vai pedir uma esmola, certo? Mas preste atenção. Pedro e João estão entrando. E ele diz assim: me dá uma esmola, por favor. Ele não está olhando para Pedro e João. Porque se ele não olha, ele não sente. Muitas vezes o desdém da pessoa, a insensibilidade das pessoas. Porque muitas vezes ninguém está aí para aquilo que você está sofrendo. Ninguém está nem aí para aquilo que você está vivendo. Essa é a grande verdade. Cada um está de olho no seu próprio umbigo. De tanto vivenciar isso, ele não quer ver mais a dor, certo? Humilhante de ter alguém que tem, mas que não quer dividir. Então ele não olha mais, ele diz: me dá uma esmola aí, por favor. Só que ele não está falando com qualquer um, ele está falando com os discípulos do homem que mais amou neste mundo. E Pedro então diz para ele: olha para nós, cara, olha para nós, olha. E agora provavelmente ele olhou, porque já que o indivíduo prestou atenção nele, ele pensa que vai ganhar um dia, porque todo mundo está atrás da grana, lá, plata. Dinheiro, 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 porque o dinheiro resolve, mas não faz por esse cara o que ele precisa. O dinheiro vai ser um paliativo para ele resolver seu problema do dia. Mas ele diz: olha para nós, e preste atenção no 5. E olhou para eles, obviamente, esperando receber deles alguma. Agora o 6, pensa na frustração. Ó o Pedrão. Não tenho prata nem ouro. Agora o cara deve estar pensando: quem está perdendo tempo contigo sou eu. Porque eu estou aqui exatamente para pegar um dinheirinho. Você manda eu olhar para você. Só faltava o cara pensar: o que é? Vai me pedir uma esmola? Ô Pedro, eu não tenho prata e não tenho, mas eu tenho algo. Mas o que tenho, isso te dou. Preste atenção. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu... Deixa eu falar uma coisa para você. Para de valorizar o que você não tem, começa a valorizar o que você tem.
Não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque se eu tivesse isso, porque se eu tivesse aquilo, porque se eu tivesse aquilo outro. Às vezes você tem um marido ruim, mas tem. Isso já é uma bênção. Quantas mulheres que não podem ter filho gostaria de ter um filho problemático, mas não pode engravidar? E você fica reclamando do seu, que tira nota baixa e faz bagunça, que corre para lá e para cá, e que o menino é isso, que o menino é aquilo, que o menino é aquilo outro. Você fica reclamando de sua mulher. Cara, você conseguiu uma mulher que te quis. Olha que coisa extraordinária. Você está reclamando do seu emprego, está assim de gente desempregado. Você está reclamando do seu salário. Hoje, aprenda a valorizar o que você tem, certo? Pedro tinha de ouro e prata, tinha dinheiro. Pedro, os caras são discípulos de Jesus e estão sem grana. Não estão endividados não, eles estão sem dinheiro, certo? E ele diz, eu não tenho prata e não tenho, mas o que eu tenho, isso. Olha que coisa fantástica. O que eu tenho, isso eu vou te dar agora. Eu não sei se eu estava com bolsa, não sei. Porque o cara está afim da grana, o cara não sabe do que ele está falando. Eles estão, certo? Mas agora, olha o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Olha só. Eles têm ouro, eles têm prata, mas eles têm uma coisa extraordinária. O que é? O nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. O nome dele é poderoso. Pronto. Você está entendendo? O nome dele. Se você não tiver nada para fazer, fale o nome dele. Não tem nada para falar, ore por alguém em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te abençoo, eu peço uma porta aberta para você, eu peço uma restauração para você. Não há nada mais poderoso que o nome dele e valioso. Não tem grana, mas tem um nome. Mas pensa agora o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, faz o quê? Pensa agora o cérebro do cara. Nós colocamos ele aí com mais de 30, certo? Bom, vamos imaginar um indivíduo. Nunca andou. Vamos imaginar como é que andam seus músculos, como é que andam seus ossos. Vamos imaginar o cérebro dele recebendo essa informação. Levanta e anda. Não tem como. Como levanta e anda? Isso é algo impossível de ser feito. Quando o cérebro dele recebe essa informação, inevitavelmente não haveria como, certo? A informação passar. O nervo não leva a informação para os membros inferiores. Não há nele a possibilidade. Por mais que ele esteja ouvindo levanta e anda, não vai dar para andar. Ué, pastor, mas não vai dar para andar? Não, não tem como andar. Então como é que ele anda? A frase levanta e anda só é dita depois em nome de Jesus Cristo. Quando o nome de Jesus Cristo é direcionado para aquela situação, a impossibilidade começa a se tornar possível. O improvável começa a se tornar real, mas não é tão fácil. Ele não vai levantar e ele não vai andar. Por quê? Porque não é possível para ele. Ele não está entendendo, sua mente não entende o que está acontecendo. Então, o verso 7 é mais ou tão poderoso quanto o 6. E tomando pela mão direita, o levantou. Sozinho ele não ia. Ele não ia, cara. Ele não ia sozinho, porque tem gente que não vai. Tem gente que está tão difícil para ela, sabe, que não vai. Ela olha e diz, cara, não vai dar para mim. Eu vou ter que parar, eu vou ter que desistir.
Às vezes não adianta somente dizer em nome de Jesus. O nome é poderoso. O milagre já está em curso, mas ele não consegue levantar. E Pedro está vendo isso. Então Pedro pega o seu braço direito, que tem toda uma conotação que eu não vou usar aqui, mas estende a mão e falou: segura aqui, brother. Segura na minha mão. Sozinho você não vai, mas Deus me enviou aqui. Você está entendendo? Deus me trouxe aqui para te dar a mão, para dizer a você que não consegue prosseguir, que não consegue tomar uma decisão, que não consegue viver o seu milagre. Segura na minha mão. Então agora ele tem o nome de Jesus Cristo Nazareno, ele tem a palavra levanta, e ele tem alguém que vai puxar. E quando alguém puxa, porque presta atenção, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa frase entrou, mas não deu start, certo? Porque a mente não consegue mandar. Mas quando a mão entra puxando, quando Pedro puxa o cara, você está entendendo? Tem gente aí do teu lado que está cansado pra caramba, que está triste pra caramba, que está numa situação extremamente desafiadora, que está cheio de promessa de Deus, porque você tem promessa de Deus, porque Deus falou vai se cumprir, mas tem que ter alguém para puxar. Em algumas situações tem que ter alguém para pegar e dar um solavanco. E quando o Pedrão puxou os pés e o quê? E os artelhos, porque ações falam mais do que palavras. Entendeu? Vai dar certo. Vai. Você não pode me ajudar a dar certo? Não dá para fazer alguma coisa? Você está entendendo? Às vezes você pode puxar. Ok? Agora, os pés e os artelhos se firmaram. Verso 8. Agora é legal, ó. Que coisa. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E agora ele entrou no templo. Agora pode. Ele não tem defeito. Então agora ele entra no templo fazendo 3 coisas. O que é? Então, ou melhor, vamos aqui, me ajuda, são 4. Primeiro ele entrou, fala entrou. Segundo ele andou, saltou e isso. A minha mensagem de hoje tem por tema a dor da remoção. Remover algo ou tirar algo de nossa vida que nos oferece algum benefício é muito desafiador. E todas as vezes que a vida, que Deus se predispõe a agir na nossa vida para que algo ou alguém seja removido dela, essa remoção ela vai causar dor, por medo, por sentimento de posse ou simplesmente por conforto. Normalmente as pessoas não têm dificuldade, principalmente na igreja. Você quer colocar alguém num cargo, ninguém normalmente não te pergunta por que você está colocando essa pessoa no cargo. Aliás, ela é até perfeitamente capaz de entender que ela só está sendo colocada nesse cargo porque Deus a colocou naquele local. Mas se você precisar remover essa pessoa do cargo, normalmente ela quer uma série de informações, de justificativas para cujas quais ela está sendo removida, retirada de uma função, porque na maioria das vezes, quando algo precisa ser retirado da nossa vida, essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Porém, nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas
expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Então a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso. Ela faz desobedecendo, e sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro, ela é paralisada por aquilo. Aquela é uma situação que a paralisa. Mas pastor, muitas vezes nós precisamos retornar, precisamos dar uma olhada, sim, mas não precisa ser num looping onde você retorna onde estava. O movimento pode parecer o mesmo, nós podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não é na mesma altura. Volta, mas você sabe, quando um avião pequeno, ele precisa decolar num ambiente montanhoso, você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu com a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia nele potência o suficiente para alcançar uma altura. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral. Decolaria mais baixo, então retornaria e ganharia altura para que conseguisse transpor aquele obstáculo, aquela serra. Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e ela precisa tirar, e é isso que eu vou te mostrar em 3 exemplos, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação, com a remoção, né, de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida, porque senão nós não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas? Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre coisas boas vão acontecer. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem. E nós vamos vivendo e crescendo, evoluindo. Mas se nós não soubermos lidar com essa situação, nós vamos ter problemas. O primeiro texto que eu quero usar é um exemplo disso num milagre. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Preste atenção na exposição desse milagre, no que a Bíblia está narrando. O milagre está acontecendo, mas todas as vezes que uma botija de azeite se enche, o que esta mulher tem que fazer é retirar essa botija, colocar uma outra no lugar e colocar essa botija para trás. Então, enquanto essa está enchendo, assim que essa enche, ela remove essa e coloca essa para que se encha. Me parece que a visão é basicamente a mesma. Aconteceu, está tudo certo, e agora o que eu faço? O que aconteceu agora é passado. Eu tenho que voltar para o ambiente onde as coisas acontecem, e não utilizar o verbo no passado. Eu tenho que entender isso. Nós não podemos ficar vivendo, né, a mesma estação o tempo inteiro. Então aconteceu, tá bom, foi bom ou foi ruim, passou, eu tenho que estar pronto para a próxima fase. Quando não lidamos muito bem com isso, nós podemos ter
sérios problemas. E o primeiro é o pai da fé, Abraão. Presta atenção nesse texto aqui, coloca Gênesis 13, verso 14. O Senhor diz a Abrão, depois que Ló separou dele, ou se separou dele: olha para mim, Tera tem 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã se casou e teve um filho chamado Ló, e logo em seguida Harã acabou morrendo. Tera deixa Naor em Ur e sai com Abrão, com Ló, com Sarai, a esposa de Abraão, em direção a Canaã. Mas eles fazem uma parada em Harã e permanecem ali um tempo. Ali, o pai de Abraão, Tera, acaba morrendo. O que Abraão tem agora é apenas seu sobrinho Ló. É apenas o sobrinho. Ele não está mais em Ur. Não. O texto é claro. Todos os restantes, as pessoas restantes, acabam ficando em Ur. O único que está caminhando com Abraão é Ló. Quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, ele não está em Ur, ele está em Harã. Note bem, a terra dele não era Harã, a terra era Ur. Mas Deus está dizendo para ele: se ele está ali naquele momento, aquela terra é a terra dele. Deus está dizendo para ele: essa terra onde você está vivendo, ela é sua no momento, ela é o lugar que você está. Ele já saiu, é verdade, de Ur. Seu destino era Canaã, mas seu pai parou em Harã, por motivo cujos quais eu desconheço, e acabou morrendo ali. E o que sobra para Abraão? Sobra Ló. Quando Deus diz: sai da sua terra e da tua parentela, a terra é Harã e a parentela é Ló. Apenas um parente, e apenas uma solicitação de remoção que Abraão me parece que tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque Ló era órfão? Provavelmente. Porque a terra cuja qual ele está agora não é Ur, não é um ambiente de Ló? Talvez. Mas o grande problema é a orientação e a ordem que Deus está dando a Abraão: deixa, está na hora de Ló sair de sua vida, porque só tinha ele, então não tinha outro. Note que é apenas uma coisa e apenas uma pessoa, mas olha o estrago, o atraso, o prejuízo que desobedecer uma orientação do Altíssimo pode trazer para a trajetória de uma vida. Por que Abraão provavelmente tem medo, insegurança de deixar Ló para trás? Porque se ele deixa Ló, o argumento dele vai se solidificar em Eliezer, o Damasceno. Já que ele não pode ter filho, pelo menos que ele deixe sua herança para um sobrinho que ele o adotou. Pelo menos é alguém de seu sangue. Me parece que Abraão está preso nisso. Na hora de remover Ló é muito doloroso. Por quê? Porque ele é a minha segurança no que diz respeito ao futuro. Se não for ele, como é que vai ser? Pois é, às vezes quando Deus quer remover algumas coisas cujas quais somos apegados demais, sem ela não veríamos uma saída. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É a única coisa que eu tenho, é a única corda que eu tenho para me segurar. E Abraão leva Ló com ele. Ele não consegue se apartar de Ló. E eu confesso a vocês que fora a sensação de ver seu sobrinho enriquecer, Ló não traz mais nenhuma alegria para a vida e ministério de Abraão. Nenhuma. Se você for olhar a história, é só problema, é só dificuldade, é só adversidade. Até que chega um momento que Deus diz: Abraão, não tem mais como. E aí entra o verso, coloca o verso 13 por favor. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o...
porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua preste atenção, isso só acontece depois que Ló vai embora. Olha só, Abraão era rico, sim ou não? Sim. Foi a riqueza e a prosperidade que fez com que os poucos recursos da terra não fossem suficientes para sustentar os dois rebanhos. Há uma briga, um litígio entre os pastores de Ló. Então Abraão diz a Ló: escolhe para onde você vai, escolhe, decida para onde você quer ir. Note que Abraão não está preocupado com a direção, ele está preocupado com a companhia. Enquanto Ló caminha para Sodoma e Gomorra, lembra o verso 13? O que tinha lá? Homens que viviam em grandes pecados. Abraão não. O caminho de Abraão era outro, a rota de Abraão era outra. Abraão estava disposto a andar com Deus, era isso. Quando olhamos essa história, o que descobrimos? Que o pai da fé estava apegado e tinha dificuldade de se libertar de coisas, e aqui de laços familiares. Entenda o que eu vou falar agora. O corte do cordão umbilical, o rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você, e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. Se dependesse de Abraão, ele não tiraria, mas a prosperidade dos dois foram tanta que a terra está dizendo para eles: vocês não têm como viver juntos. Então ele diz: então você vai embora. E o texto diz que assim que Ló sai da vida de Abraão, Deus disse: agora levanta os teus olhos e olha, agora dá uma olhada, agora não há limite. Finalmente eu posso fazer na sua vida tudo aquilo que eu sempre quis fazer, só não conseguia fazer antes, porque você ainda estava aprisionado. É importante, eu não sei qual é a prisão ou aquilo que precisa ser removido da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando o assunto são questões familiares, principalmente, é romper com uma mãe para dar um outro nível para o casamento, é romper com um filho para dar um outro nível para o casamento. Pare e pense. Muitas vezes nós precisamos, não é abandonar, não. Você vai ver o que Abraão ainda vai fazer mais à frente. Mas é importante que nós entendamos isso, que depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Então, por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção. Deixa eu usar a segunda, que eu não posso deter muito tempo. Jonas 1,15. Jonas capítulo 1, verso de número 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preste atenção, um barco está para afundar e Jonas está nele. Qual é o problema da tempestade? É Jonas. Qual é o motivo de tudo aquilo que está acontecendo? É Jonas. Por que Jonas está ali? Porque o capitão do navio está ganhando dinheiro com Jonas. Jonas está ali porque comprou uma passagem. Jonas está ali porque tinha uma grana para comprar uma passagem para entrar nesse barco. Mas ele é um desobediente, tá certo? Mas ele está trazendo dinheiro. Mas eu não sei quem ele é. Tudo bem, não quero saber. Ele está trazendo uma grana, ele está trazendo uma lucratividade, e pautado nessa lucratividade, eu não sou capaz de selecionar quem entra na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quanto custa para entrar na sua casa? Quanto custa para entrar na sua família? Quanto custa? Qual é o preço de um ingresso da sua intimidade? Pare e pense. Por causa da entrada de Jonas, o capitão do navio, que não é profeta, ele não desobedeceu a Deus, não. Ele cometeu algum pecado quando vendeu o ingresso do barco dele para o Jonas? Sim ou não? Claro que não. Mas não interessa. Tem alguém dentro da vida dele, tem alguém dentro do barco dele que está trazendo aquela tempestade. É só uma questão de tempo até ele afundar.
Você sabe o que ele faz, o capitão do navio? Ele pega toda a carga e joga fora. Ele precisava perder a carga? Não, o problema era a carga. O problema era Jonas. Mas ele perde a carga, porque pessoas perdem aquilo que não precisava perder, quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Então tá bom. Perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz. Mas sabe por que Jonas saiu do barco? Porque o capitão procurou. O capitão está procurando, me parece, alguma coisa para jogar fora. O que ele quer é aliviar o barco, já perdeu a carga, é verdade, mas a tempestade continua. Então ele vai no porão, ele desce no porão do navio. Eu já falei isso aqui. Ele desce no porão do navio, e lá no escuro do porão, deitado num lugar, está o Jonas. Porque aquilo que às vezes vai te levar para o fundo, não está na luz no convés, está no porão, escondido, quietinho. O que ele está estabelecendo em você, um comportamento, uma postura comportamental que destrói seus relacionamentos, que impede você de ter relacionamentos sadios. Mas quando ele procura, a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca acha. Então ele não está buscando, ele achou. Pegou o Jonas, levou o Jonas no convés, o interrogou, e Jonas disse: não era para eu estar aqui, era para eu estar onde? Em Nínive, cumprindo a minha missão. Mas eu desci a Jope, peguei, certo? Comprei um ingresso, uma passagem, entrei nesse seu barco para ir para Tarsis, para a Espanha. E agora? A tempestade está lá, Jonas diz que ele é o culpado. Mas e agora? O texto diz que o capitão está com medo de jogar Jonas fora. Quem é esse cara? Não é quem ele é a missão que ele precisa executar. Não tem a ver com ele, é com o propósito de Deus na vida dele. Ele se torna importante por causa do propósito. E aquele homem olha e diz: eu não vou remover esse cara do meu barco, eu estou com medo de jogar esse cara fora. Eu jogo esse cara fora e, não quer jogar? Então tá bom. Eu sei o que é isso muito bem. Eu trabalhei 12 anos numa empresa. Foi lá que meus filhos nasceram. Lá eu me casei. Eu não tinha um carro, eu usava o carro da empresa. Tudo girava em torno daquele lugar. Eu não sabia viver, não havia nenhum outro ecossistema que eu conseguia enxergar, sabe, para me prover de um futuro. Não tinha. Não havia possibilidade, eu não conseguia enxergar. Eu sei hoje que existia, tanto existia que eu estou onde eu estou, mas na época eu não via. Eu estava totalmente apegado, e Deus usando todas as estratégias para me remover. Ele me tirou com mão forte de um lugar que eu não queria sair. Eu não estava vivendo em pecado, não, eu só não estava onde Deus queria que eu estivesse. Mas aqui eu não quero falar de Jonas, eu quero falar do capitão. É ele é o foco da minha mensagem, porque é o barco dele que vai afundar. Por quê? Porque tem alguém que não deveria estar na vida dele, na casa dele, na empresa dele, nos negócios dele, no ministério dele. E agora ele tem que jogar Jonas fora. Sabe o que ele tem? Medo de jogar. Só que ele não vê outra situação. Ele tem que jogar Jonas fora. Verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao, e cessou a sua. Aí ele foi lá, mergulhou no mar, pegou a carga toda, trouxe de volta para o navio e seguiu direitinho. Sim ou não? Não. Precisava ter perdido a carga se tivesse jogado Jonas? Sim ou não? Mas perdeu a carga porque não achou o Jonas. Então fala para quem está do seu lado: acha o Jonas. Entendeu, querido? Acho que Deus está falando com alguma pessoa aqui hoje, certo? Você nem tem barco, mas tem Jonas. Tá certo? Pastor, descobri hoje, o meu Jonas é o meu marido. Se Jonas é o seu marido, eu vou te dar uma notícia, dona: afunda. Porque tem gente, a turma que já está brigando, né? Fala: pastor, nossa, remoção.
Nossa, podia sair morto, mas afogado serve. Você está rindo, mas o assunto é sério. Dá uma olhadinha, gente, porque eu creio que Deus está falando conosco, amém? O terceiro, Gênesis 37, verso 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e eles levaram José ao... Preste atenção, quando Deus precisa tirar você de um lugar onde a sua visão é diferente da visão dos outros, por favor, se você veio para essa igreja, certo, e você não quer se encaixar nessa visão, essa é uma mensagem extraordinária para você. O José é um cara que ele vê o mundo, as coisas, ele aspira. Seu comportamento é diferente de seus irmãos. Não cabe. Eu não estou dizendo que Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Zebulun, Gade, Azé, Naftali, certo? Eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que há uma visão diferente. E Deus então vai remover José. Sabe o que ele é? Irmão dos caras. Sabe, ele vai ser vendido como? Repita comigo, é melhor ser um escravo na mão de estranhos do que irmão de uma família de invejosos. O dono do escravo, ele quer o quê? O que ele quer com o escravo? Ele quer o quê? Lucrar, sim ou não? Então, para o dono do escravo, quanto mais ele lucrar, melhor. O que o escravo vai fazer lá na frente? Se o escravo amanhã se tornou governador do Egito, o cara não quer saber. O que ele quer saber é o quanto ele ganhou quando vendeu o escravo. Mas um ambiente de invejoso, ele está preocupado com o que você pode se tornar no futuro. É isso que vai incomodá-lo. Então o propósito, enquanto o dono do escravo não se preocupa com o escravo amanhã, desde que tenha ganho com ele, o invejoso não, ele se preocupa totalmente com amanhã, com aquilo que você pode se tornar. Porque na verdade, na maioria das vezes, todo mundo quer ver você bem, desde que não seja melhor do que ele. Na maioria das vezes é assim que funciona. José precisa ser removido daquele lugar, não cabe ali. Mas pastor, fique tranquilo, essa é uma questão de família, e uma família bem organizadinha. Não esqueça que esse cara, ele é bisneto de Abraão, sim ou não? Isso. Ele é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Essa é uma história sensacional no que diz respeito à família. Por quê? Porque José é vendido pelos irmãos aos ismaelitas e vai para o Egito, como nós lemos o texto. No Egito então, ele se torna governador, e depois de anos, seus irmãos vêm morar numa terra que ele conquistou para seus irmãos. Olha só, nessa história, os irmãos de José cabem na vida de José naquele momento que ele está lá? Sim ou não? Não. Mas quando ele migra para o Egito e se torna governador, quem é que vem morar com ele? Os irmãos. Tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas vai caber. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você, talvez porque você não tem habilidade para lidar com ele. Mas todas as vezes que Deus quer remover isso, ou quer remover alguém da nossa vida, se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem, nós vamos ter sérios problemas. Isso aconteceu com Abraão, como eu citei aqui para vocês. Isso aconteceu com aquele homem que teve seu navio ameaçado porque alguém não devia estar lá, e mesmo na hora de remover foi desafiador. E para José também foi difícil ver seus irmãos ficarem para trás e ele ser vendido. Hoje, o que eu entendo aqui para todos nós é que algumas coisas precisam ser retiradas, removidas. Essa palavra veio a mim quando eu ouvi aquela ministração na Slavec, onde aquela ideia
de graça que me trouxe até aqui foi ampliada, não diminuída, ampliada. É uma nova fase. É importante que nós venhamos a respeitar o tempo da mudança. É um grande desafio para nós. Eu não sei se você sabe, mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade. Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Foram 25 anos depois. Ele teve que vivenciar tudo aquilo. Talvez por isso ele seja chamado o pai da fé. Hoje, muitas vezes, Deus tenta remover coisas tão pequenas. Eu vou falar aqui algo, né? Não vou expor a intimidade de ninguém, mas não sei nem se o casal que eu atendi está aqui, mas não vou citar seu nome de forma nenhuma aqui. Eu estava atendendo agorinha mesmo um casal que corre o risco de se divorciar porque a mulher tem dificuldade de remover o celular, de remover o vocabulário. E se não fizer isso, o casamento acaba. Mas ela tem dificuldade de remover, porque todas as vezes que algo precisa ser retirado, nós temos muita dificuldade. Tenta fazer uma devocional toda manhã. Tenta. E você vai encontrar com diversos obstáculos que você precisa remover. Tenta levantar de manhã, fazer a sua oração, fazer sua leitura bíblica, fazer um período de meditação. Eu não sei de quanto tempo você pode, mas tenta fazer isso. A probabilidade de você não conseguir é muito grande, porque para colocar essas coisas em prática, você vai ter que remover outras coisas que você já faz e que lhe oferece conforto. Tenta orar toda noite com sua esposa, de mãos dadas. Tenta fazer jejum pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Tenta para ver. Pastor, por que é tão difícil? Porque antes de fazer aquilo, você vai precisar remover outras coisas que já estão estabelecidas, que te oferecem vantagens, que te oferecem conforto. Hoje a minha proposta, é trazer esse entendimento para você. Eu fecho aqui na minha devocional de sexta-feira. Eu vivi uma das maiores experiências, porque hoje não era para eu estar aqui. Hoje era para eu estar envolvido num escândalo e preso, com meu nome passando na mídia. Mas por causa da minha devocional, e eu tenho certeza, uma oração tão simples que eu fiz naquela manhã, me deu condições de chegar no lugar 20 minutos antes e resolver um problema que ia acabar com a minha vida. Você sabe quantos minutos eu orei naquela sexta-feira? Talvez de 5 a 7. Sabe aquela oração que você levanta e entrega o dia? Senhor, toma esse dia, toma isso, toma aquilo, oro para o fulano, para o ciclano, aquela coisa. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Para ter bons hábitos, nós vamos ter que remover os ruins. E se você achar que não consegue fazer isso, vai continuar com os ruins mesmos.